Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Oh Deus, nunca fica fácil. Nunca fica fácil, meus irmãos. Mas glória a Deus por todas as coisas. Eu louvo a Deus, por essa família. Gostaria de honrar aqui a vida do meu marido, a vida dos nossos pastores que estão nesse tempo precioso em família, com os nossos outros pastores. Honrar cada ministério dessa casa que tem dedicado tempo e oração para que essa casa cresça, para que cada pessoa que entra aqui seja tocada e transformada pelo Espírito Santo. Senhor, eu te peço, meu Pai, que a partir de agora, Senhor, já não seja eu, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja, Pai. Senhor, que eu não venha atrapalhar, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Que o fato, Senhor, de eu ser humana, de muitas vezes, Pai, ser falha e pecadora, de não agradar o outro, Pai, não atrapalhe a mensagem que o Senhor, Pai, tem para a sua igreja hoje, Senhor. Que os ouvidos, Pai, do teu povo, Pai, sejam uma terra fértil para a tua semente que será lançada, meu Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para que essa palavra, Senhor Jesus, venha frutificar e que hajam, Senhor Jesus, testemunhos nesse dia, Pai, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Amém? Abram a Bíblia de vocês em João 15, 1. Quando encontrarem, digam amém. Gente, eu tenho que ser ligeira, viu? Porque eu sou uma pessoa prolixa e o tempo é curto. Então, em nome de Jesus, ajudem a irmã de vocês. Deixa eu colocar aqui o cronômetro, porque para Vitor não brigar comigo. Né, Vitor? Amém? A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém, amém, amém. Gente, essa palavra, ela tem queimado assim no meu coração, porque Deus, ele é sempre muito didático comigo. Acho que eu tenho dificuldade de entender umas coisas, e aí Deus é sempre muito didático. E na virada do ano, eu recebi essa palavra, permaneça. E eu falei assim, eu não quero não essa palavra, Deus. Eu falei, essa eu não quero não. Aí eu falei, não, Deus, me dê outra palavra, eu não quero essa não, de permanecer, essa não. Oxe, vai vir chumbo grosso por aí, eu não quero não. E aí, todos os dias acontecia algo para reforçar essa palavra em mim. Eu estava na minha cidade, eu sou de uma cidade chamada Euclides da Cunha, e aconteceu lá algo na minha igreja onde eu me converti que me deixou muito triste.
E naquele momento, naquela situação que eu soube, né, o que havia acontecido, Deus falou assim: permaneça. E para um tipo como esse, em que a igreja de Cristo anda tão dividida, uns contra os outros, é uma palavra em que chega para dizer assim: onde estão os seus olhos? Porque se nós não estivermos com os olhos fixos em Jesus, meus irmãos, certamente nós não iremos concluir a nossa caminhada. Nós não poderemos dizer, como Paulo disse, que a gente combateu o bom combate. Então, essa é uma palavra que chama a igreja para olhar para o lugar certo. E enquanto eu orava, falando assim: Senhor, como é que eu vou falar essa palavra? Aí Deus, sempre didático comigo, quem já ouviu assim, eu ministrando, sabe que Deus fala assim umas coisas bem específicas. E Deus me lembrou de uma palavra que Ele tinha me dado em 2024, que falava sobre árvore. E aí Deus falou bem assim: essa palavra você vai levar para a minha igreja, explicando as fases de uma árvore. E eu falei: como assim, Senhor? Ele falou: a árvore passa por uma etapa. Assim também são vocês. E aí, a primeira coisa que o Senhor começou a ministrar no meu coração é que quando Jesus ele escolhe ensinar usando uma árvore, é porque a árvore ela fala sobre processo, ela fala sobre tempo, ela fala sobre estação e ela fala sobre permanência. E quando o nosso coração ele está em permanecer, em fazer a vontade de Deus, o fruto é consequência. Quando a gente tem um foco de obter o fruto, isso significa que o nosso coração ele não está no Senhor. E aí a primeira fase da árvore é a semente. Quando uma árvore, ela, independente do tamanho, ela sempre vai passar pelo mesmo processo, ela vai ter que ser escondida, ela vai ter que morrer. A semente, para germinar, ela passa por um processo de silêncio. E a semente, ela precisa ser enterrada para que as raízes elas comecem a crescer. E aí toda a fé, a nossa caminhada, se vocês pararem para pensar, começaram com uma semente, uma palavra. Uma palavra trouxe vocês aqui. Talvez hoje seja o primeiro dia dessa semente na vida de alguém. Talvez hoje seja o primeiro dia em que a sua caminhada está começando com Cristo. Mas quem já caminha com Jesus, viveu esse processo lá atrás, quando uma palavra foi lançada, uma semente foi lançada. E antes de você florescer, algo precisa morrer. E no processo de caminhada com Cristo, tantas coisas precisam morrer em nós para que a gente possa se parecer ainda mais com Ele. Deus começa onde ninguém vê. Quando você não tem noção da palavra que você lançou naquele solo, o quanto essa palavra pode dar frutos. Então, esse é o primeiro passo, a palavra, a semente. Depois a gente tem a raiz. A raiz é um tempo de secreto. Quem é que vê uma raiz no solo? Você só tem a capacidade de ver uma raiz se você arrancar a árvore ou se você plantar na água. Mas do contrário, você não consegue ver as raízes. A raiz é a primeira estrutura da árvore. Cerca de 80% do crescimento inicial acontece para baixo. Quanto mais profunda a raiz, mais resistente é a árvore. E aí a palavra diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. É no secreto que Deus muda a nossa mentalidade, os nossos desejos e as nossas prioridades. É no secreto que Deus, Ele começa a transformar a nossa vida. É no secreto que Deus começa a
moldar o nosso caráter. Depois a gente tem o tronco. O tronco sustenta toda a árvore. Por ele passa a seiva que alimenta os ramos. Um tronco ferido pode comprometer toda a árvore. A palavra diz: quem permanece em mim e eu nele. Nessa hora é quando Deus começa a moldar as suas convicções. E é aqui que muitos se perdem. Porque é aqui que várias pessoas caem, infelizmente, no erro de olhar para o humano. Toda vez que a gente para de olhar para Cristo e olha como o preleitor, o pastor, o ministro de louvor, o irmão está fazendo algo, meu irmão, você entrou num lugar perigoso. Nós somos e devemos ser discípulos de Cristo e a gente precisa sim exalar o bom perfume de Cristo, mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos e que não existe perfeição em nós. E quando você projeta a sua fé, a sua segurança, a sua certeza no homem, certamente você vai cair. Porque não existe homem 100%. Só Jesus. 100% homem, 100% Deus, que pisou nessa terra e ele foi livre de qualquer pecado. Mas quando nós estamos falando de pessoas comuns, como nós, em algum momento, gente, a gente vai desagradar. Eu posso ser uma bênção na sua vida, mas vai ter um dia que eu posso passar por você e não falar isso, ferir seu coração. Eu posso estar num dia que não estou muito bem e eu não fui como você esperava. E se a sua fé está em mim, você projetou a sua fé no lugar errado. Se você projetou a sua fé no pastor e o pastor não pôde estar hoje, e você diz, o pastor não vai estar na igreja, eu também não vou, você projetou a sua fé no lugar errado. Porque se você projeta a sua fé naquele que é único e digno de louvor e adoração, independente, você permanecerá em Cristo. E isso é tão importante porque num tempo como esse em que existe uma rivalidade, infelizmente, em várias coisas que o povo define como gospel, gente, isso é muito perigoso. Se a gente gasta mais tempo discutindo com o irmão, a minha igreja é melhor que a sua. Não, é porque lá eu sinto Deus, na sua igreja eu não sinto. A gente está num ambiente perigoso, a gente está distraído, existem pessoas perdidas, existem pessoas sedentas pela manifestação dos filhos de Deus e a gente está discutindo com o irmão que o louvor da minha igreja é melhor do que a ministração é melhor. Gente, em nome de Jesus. Então, quando o Senhor fala do tronco, é para que a gente possa estar fortalecido nas convicções certas, que os nossos olhos estejam no lugar certo, que nós possamos estar com a mentalidade no céu. Porque quando a gente está com a mentalidade no céu, a gente traz a realidade do céu para a terra. Mas quando nós estamos mais empenhados em discutir que eu estou certo e você está errado, a gente já perdeu. E a gente já perdeu para o inimigo. Eu não perco para você. Eu perco para o inimigo. Porque se existe uma divisão, se existe uma disputa, a gente está deixando que o reino de Deus avance para que o inferno ele ganhe ainda mais espaço. Depois a gente tem a poda. E esse aqui é um momento, meu amigo, que muito crente vai-se embora. Quando a palavra diz assim, que aquele que dá fruto, o Pai poda, que Deus vai podar, é porque Ele vai podar mesmo. E podar é cortar, gente. E cortar dói. Imagine que a pobre da árvore, quando alguém está podando ela deve estar chorando. Se ela tivesse sentimento, se ela pudesse se expressar, certamente ela gritaria.
Porque dói, algo seu está sendo cortado. Nesse momento da poda, Deus ele vai começar a remover aquilo que não aproxima você dele. Vai tirar de você aquilo que te afasta do propósito que ele tem para você. Assim como é na árvore, a poda remove galhos improdutivos, redireciona a energia para o lugar certo. Não sei quem é pai de planta aqui, mas todo mundo sabe que quando a planta está meio morrendo, se você tira aquelas folhas que não estão tão boas, a planta ela parece que ganha vida, porque para de gastar energia com folha que já não tem mais para onde ir. E assim é com a gente. Às vezes a gente está gastando tempo com coisa tão besta, tão desnecessária. A gente está com os olhos fixos em tantas coisas que não nos aproximam do rei. E a gente está ali, ó, segurando. Jesus dizendo assim, solta. E você assim, não, mas eu quero, mas eu gosto, mas eu quero, mas eu gosto. E Deus dizendo, não, isso tem que ser tirado. E você, não, Deus, mas e se a gente der um jeitinho? Mas Deus, e se eu? E Deus dizendo assim, não, eu quero cortar, eu quero tirar. E muitas vezes a gente passa por processos ainda mais dolorosos. Sabe por quê? Porque a gente é teimoso. Porque se nós fôssemos menos teimosos, certamente os processos eles não seriam tão dolorosos às vezes como é. Porque às vezes Deus já te deu a palavra, Deus já te disse, não é esse. Não é esse emprego, não é esse namorado, não é essa viagem, não é esse caminho, e você está insistindo. Então, nesse momento da poda, Deus ele quer cuidar de você. E aqui entra um paradoxo de Deus. Deus pode te curar instantaneamente, sim ou não? E se Ele não quiser? E se Ele quiser que o processo da sua doença seja um processo para curar outras pessoas enquanto você está sendo curado? Porque Ele é Deus que pode fazer instantaneamente qualquer coisa, gente. Mas às vezes Ele não quer. Isso não significa que Ele não ama você. Isso significa que o seu processo de cura, que o seu processo com Deus está sendo usado para alcançar outras pessoas. Porque muitas vezes a gente se esquece daquilo que Deus fez, mas como Deus é um Deus processual, durante a caminhada, você mesmo sangrando, está levantando pessoas. Não, irmão, eu estou assim, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou ser curado. Não, está ruim agora, eu estou sem emprego agora, mas eu creio no Deus da provisão. Não, eu ainda não gerei, mas eu vou gerar porque existe uma promessa. Não, eu ainda não estou vivendo, mas eu creio que eu vou viver porque Deus me prometeu. Então, é nesse processo que Deus, Ele faz coisas inimagináveis. Às vezes Deus vai falar, às vezes Ele vai ficar em silêncio. E eu vou dizer, meus amigos, uma das coisas mais difíceis na vida de um crente, quem caminha com o Senhor sabe, é o tempo do silêncio. Você jejuma, você chora, você sobe monte e você fala, irmão, ora comigo. E Deus em silêncio e você acorda de madrugada, Senhor, e nada. Por quê? Porque Deus está aumentando a sua fome e a sua sede na presença dEle. Porque na hora que Ele vai responder, meu amigo, você nem vai lembrar do tempo do silêncio. Então, o silêncio de Deus dói, gente. Mas é um tempo em que a gente mais é esticado em Deus. Ano passado eu vivi muitos processos com Deus e uma das coisas mais difíceis era orar por uma determinada causa e o céu em silêncio. Eu falava, Deus,
O Senhor não ouve mais não, Deus? Nada. E eu chorava, eu me desesperava. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenham amigos segundo o coração de Deus, para que quando você não tiver fé, eles terem por você. Para que quando você não tiver força, eles orem por você. E seja também esse amigo, que quando vê o seu amigo ali xoxo, capenga, inconsistente, diz assim: epa, meu irmão, você não é assim não, bora orar em nome de Jesus. Vamos levantar porque você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não chegou ainda, mas o tempo vai chegar. Que a gente possa também ser essas pessoas na vida de outras. Que a gente possa ser resposta também de oração. E o crescimento da árvore, ela passa por uma maturação. Não funciona tão automaticamente assim. Semente, raiz, cresceu, frutificou. Existe um tempo em que as coisas vão se organizando para que o fruto visível seja gerado. E esse período é um período que está no silêncio de Deus, que parece que nada está acontecendo. Parece que você ora e nada muda. Você está ali pelejando pelo marido, às vezes, que, meu Senhor, em nome de Jesus, você está ali pelejando pelo emprego, por um filisteu que está no seu trabalho. Pai, alcança essa bênção, Senhor. E você não vê, às vezes você está orando pela sua vida financeira e tome-lhe prejuízo e nada. E às vezes você está orando pela saúde, os exames só pioram. E aí, nesse tempo em que você está vivendo esse processo, que parece que nada está acontecendo, Deus está gerando os frutos. Deus está gerando fruto e frutos que permaneçam. Então, a gente chega na fase em que o fruto chega. O fruto é o último estágio, ele é o resultado de todo o processo anterior. E todo fruto carrega uma semente. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O fruto é a expressão da permanência em Deus. Porque a palavra diz que se permanecer, você vai frutificar. É condicional. Não espere o fruto sem que tenha havido um tempo de permanência em Deus. E uma pergunta que eu me fiz quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei assim, Deus, a videira dá o quê? Boa de biologia, diga aí. Quem é que sabe o que a videira dá? Quem sabe? A videira produz o quê? Não, quem? Ninguém sabe também? Vocês estão me ajudando. Quem falou? Uva. Gente, a videira dá uva em nome de Jesus. Como é que eu não sabia que a videira produz uva? Aí eu falei assim, eu gosto de perguntar as coisas a Deus e eu gosto de mastigar, né? Então Deus, ele tem uma certa paciência com a filha dele, porque sabe que eu tenho uma certa dificuldade para entender as coisas. Aí eu falei assim, Deus, por que Jesus falou que ele era a videira? Se ele poderia ter dito que ele era o carvalho de justiça, que ele era a oliveira, que ele era tanta árvore. Eu fiquei pensando, falei, vocês não pensariam não? Por que a videira? Por quê? Por que a videira? Eu falei, Deus, por que especificamente a videira? E Deus, como é um Deus muito intencional, a videira, ela não vive sem ligação. O ramo, quando separado, ele seca imediatamente. E aí vem para sustentar a palavra, que sem mim nada podeis fazer. E o fruto da videira não é o fruto, são os frutos. Não nasce só uma uvinha, nascem várias, nasce um cacho. E isso aponta justamente para o que Deus ele planeja para o povo dele.
Então, isso cortou meu coração. Eu falei assim, Deus, como o Senhor é realmente um Deus didático. E a uva, ela só tem possibilidade de gerar o vinho sendo esmagada. Então, muitas vezes, nós seremos esmagados, meus irmãos. Muitas vezes, no processo de caminhada com Deus. Muitas vezes nós seremos levados àquilo que a gente acha que é o nosso limite. Mas para Deus não existe limite. Ele é o Deus do impossível. Então, quando Deus falou isso, que Jesus escolheu ser a videira para nos ensinar que a vida espiritual não é sobre autonomia, é sobre dependência, eu falei, uou! Ele é realmente um Deus relacional e Ele quer que nós estejamos 100% na dependência dEle, 100% na dependência do Senhor, 100% entregues ao processo que Ele tem para nós, que em muitos momentos será doloroso, mas certamente glorioso. E estou caminhando aqui para o final. 4 perguntas sobre permanecer. E vocês podem perguntar assim, onde eu permaneço? E eu digo para vocês, em Cristo, na videira verdadeira. Permanecer em Cristo, não em pessoas, não em cargos, não em fases. Gente, a religião é a coisa que mais afasta você de Cristo. Acreditem. Deus, em 2025, foi uma coisa que Deus tratou profundamente em mim, foi a minha religiosidade. Que eu achava que se eu fizesse assim, Deus faria assim. Moeda de troca, se eu jejuar mais, a gente jejua mais porque a gente entende que nós precisamos estar mais na dependência, como o Joelma falou. Aquele menino, ele decidiu dar a comida porque ele estava na presença. Então, quando a gente entende que é melhor estar na presença, você abre mão do alimento. Mas isso não pode ser uma moeda de troca. Não é a religião que te salva. Não é a religião, pelo contrário. A religião acusa, a religião aponta, a religião faz com que pessoas não se sintam amadas, porque é que tem muita gente lá fora que tem pavor de crente. Porque, infelizmente, muitas pessoas foram religiosas. Porque o que era que os fariseus faziam? Eles eram religiosos. Eles tinham uma metodologia. E eles achavam que se eles cumprissem a lei, eles estavam agradando a Deus. Então, a gente precisa estar em Cristo. Gente, quando a gente está em Cristo, Ele dá conta de nos fazer ser diferentes, de nos fazer sermos pessoas melhores, pessoas que vão olhar para o outro com amor e enxergar o irmão que está do lado, o irmão que está passando necessidade, o irmão que veste uma roupa diferente de você. Porque muitas vezes, gente, sabe, às vezes a gente quer pegar o evangelho e botar a goela abaixo na vida do outro. E não funciona assim. O que vai fazer a gente ganhar pessoas que estão lá fora é o amor. É o amor. Uma das pessoas que mais me ensinou em vários processos, que está aqui, é Bruna. Bruna é uma pessoa que tem uma capacidade incrível de enxergar o outro. E isso não vem dela, isso vem de Deus. Ela consegue enxergar o humano, a pessoa que está ferida, que está machucada, que está para além da roupa que está vestida, que está para além daquilo que está fazendo. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. A outra pergunta é, como eu permaneço? Na palavra, pela obediência, pela constância, é uma decisão diária. Gente, não tem como você viver um evangelho puro e simples. O evangelho que traz transformação por emoção. Porque
Vão ter dias que você não vai estar afim, mas você vai precisar se alimentar da palavra. Vão ter dias que você só vai querer estar deitado em posição fetal, chorando, mas você vai precisar recorrer àquele que te amou primeiro. Então, a gente só tem possibilidade de permanecer quando a gente conhece o Senhor, quando a gente conhece a palavra. Façam um teste. No pior dia de vocês, nos bons também, mas no pior dia, vá lá e leia a palavra. Existe algo divino na palavra de Deus que faz a gente enxergar as coisas de uma outra ótica. Às vezes você está esperando um guru gospel, uma resposta que a irmã que traz a profecia, amém, se Deus tiver algo para te entregar, Ele vai usar alguém e vai te entregar. Mas a maior revelação que existe é a palavra. Quando você vai para a palavra, gente, Deus, Ele se revela. Mas irmã, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Já aconteceu comigo. Faz parte. Aí você ora e fala assim, Deus, gente, vocês têm, vou dizer uma coisa para vocês têm que aprender a se relacionar com Deus, entendeu? Porque às vezes vocês tratam Deus muito distante, Deus é Pai, aí fala assim, Deus, pelo amor de Deus, eu estou entendendo nada, Pai, me ajuda. Aí Deus vai, minha filha, bichinha, toma aqui a revelação. Porque às vezes a gente se comporta como um Deus longe, o Todo-Poderoso Ele é, mas antes disso Ele é meu Pai, meu papai. E aí Deus quer que primeiro nós sejamos filhos e depois outras coisas. Porque nós somos filhos, nós vamos servir, nós vamos cumprir o chamado. Mas o lugar mais importante que nós podemos estar, e que Deus espera que estejamos, é o lugar de filhos. Então, vocês que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, chora o pai e fala, pai, por favor. Vocês ficam com um negócio de cerimônia com Deus? Rapaz, não pode não. Permanecer quando? Quando eu devo permanecer? No momento da poda, no momento do silêncio, no momento da espera e quando tudo está doendo. Porque, gente, eu vou te dizer, esperar é uma coisa tão difícil. Mas tão difícil que parece que o tempo, ele vai... eu não sei explicar. Eu lembro que... E aí eu vou contar um breve testemunho aqui para vocês. Que eu nunca quis, ou eu nunca dei atenção à maternidade. Nunca foi uma coisa que eu desejei no meu coração. Um monte de gente espantada, não é possível você? Então, eu cresci num ambiente em que eu vi muitas mulheres sofrendo na época da maternidade. Maridos abandonando, várias coisas bem, bem tristes assim. E eu lembro que meu pai, na falta de sabedoria, o pai, em nome de Jesus, muitas vezes ele falava assim, que se eu engravidasse, sairia de casa, eu e a minha mãe. Então eu cresci com a sombra de que engravidar não era uma coisa boa. E aí, em 2024, eu recebi uma palavra, a gente estava orando na intercessão, um irmão chegou e falou assim, Deus me deu uma palavra para você. Aí eu, que palavra? Ele, gerar. Eu, gerar o quê? Ele falou, aí é você e Deus. Eu falei, que ótimo. E a partir daquele momento, eu fui para o encontro com Deus, inclusive recomendo, em nome de Jesus, quem puder ir, gente, vá, porque você volta transformado. E aí, teve não posso dar muito spoiler, mas teve um momento aqui que a gente escreveu alvos de oração, de coisas que a gente queria alcançar nesse encontro. E uma das coisas que eu coloquei foi, coloca em mim o desejo de gerar. E aí eu fui para o encontro e tal, eu lembro que eu e Cris, a gente estava orando, e Cris falou, minha filha, teu ventre está pegando fogo. Eu falei, eu não estou sentindo nada não. Ela falou, Senhor da glória, deve estar acontecendo um milagre aí nesse ventre. Passou, começou 2025, eu não conseguia nem ver coisa de criança, gente. Eu não via, simplesmente eu não via. E Deus começou a colocar esse incômodo em mim.
E antes de meu marido, ser meu namorado, ele me fez uma pergunta. Ele falou, ó, que pergunta boa, viu? Pergunta boa pro pré-namoro. Você quer ter filho? Aí eu falei, hã? Ele falou, você quer ter filho? Você quer ser mãe? Eu falei, por que tu tá perguntando isso? Ele falou, você quer ou você não quer? Eu falei, rapaz, nunca parei para pensar sobre isso, não. Eu toda interessada no varão, eu ia dizer que não, é? Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu quero muito ser pai. Aí eu falei, amém. Aí eu falei, fiz o quê? Isso é um problema para parte do futuro. Para que eu vou me preocupar com isso agora? O tempo passou e aí ano passado Deus começou a quebrar meu coraçãozinho. E aí meu marido começou, amor, vamos, e aí, quando é que a gente vai ter filho? A gente tem que resolver umas coisas, a gente tem que ver aí um negócio de umas coisas assim para resolver. Ele, amor, não, mas aí minha idade começou também a chegar as contas não estavam mais batendo. E aí eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, tá na hora. Eu me submeto ao processo de ser quebrada e de desejar e ansiar pelas coisas do céu. Porque um dia eu estava num churrasco com um pastor, um pastor amigo da gente, e aí ele falou assim, e aí meus filhos, e os filhos? Aí eu, pastor, em nome de Jesus vai vir aí, né? Ele disse, não, mas não estava pensando, não, pastor, não estou pensando não, estou resolvendo outras coisas. Assim, eu nunca parei para pensar direito não, pastor. Aí ele olhou nos meus olhos, assim, sabe aquela palavra que você sabe que é o Espírito Santo te encarando? E falou bem assim, minha filha, sabe o que é isso aí? Egoísmo. Rapaz, eu baixei a cabeça porque eu não tinha mais o que dizer. E Deus usou isso para dizer assim, você é egoísta. Por quê? Porque eu pensava em dormir, gente. Eu falava bem assim, meu Deus, uma criança pequena, como é que eu vou dormir? Eu não vou dormir mais, eu vou fazer um monte de coisa, como é que eu vou criar um outro ser humano? Senhor, não tem como não. E aí Deus começou a quebrar meu coração, eu vivi muitos processos, quem é mais próximo a mim acompanhou esses processos e viu de perto quantas lágrimas eu derramei. E aí, o que é que aconteceu, minha gente? Chegou o tempo que eu comecei a querer. Agora eu quero. Só que Deus não faz as coisas na hora que a gente quer. E eu, Senhor, agora, hein? Agora, vai dar certo. Nada. No outro mês, nada. No outro mês, nada. No outro mês, nada. Vixe, parecia tão fácil. E aí, eu falei assim, Senhor, e agora? Eu faço o que com esse desejo? E eu lembro que um dia eu estava lavando os pratos e nesse dia eu rasguei meu coração de um jeito que eu nunca tinha falado com Deus. Eu aqui lavando os pratos e chorando, falei, Senhor, eu nem queria, o Senhor me fez querer e agora que eu quero o Senhor não me dá, o Senhor não pode ser, Deus. Eu falei, o Senhor nem nunca disse, Senhor, que eu ia ser mãe. Nem uma palavrinha assim, ó, para eu saber se eu vou ser mãe. Nada. O Senhor responde todo mundo. Me usa para responder o povo. E eu, quem é que o Senhor usa para me responder? Eu não quero mais saber de nada, não. E chorava. E eu me joguei no chão. E era uma dor no meu coração. Aí, minha irmã Cris me mandou uma mensagem. Falou, tu tá em casa? Eu falei, tô. Ela falou, desce aí. Falei, peraí que eu vou enxugar aqui as lágrimas, que eu não estou apresentável não. Aí eu desci, ela me entregou um pacote. E creiam. Quando eu abri aquele pacote, tinha um livro que dizia, Enquanto Isso. E esse livro fala do processo que uma mulher viveu até engravidar. O quanto Deus teve que tratar ela para ela poder gerar. Gente, aí eu chorei foi mais. Porque Deus escancarou na minha cara, assim, de forma muito aberta, que tipo, você está focando no fruto. Você tirou seu coração de mim. E eu chorei. Eu falei, naquele momento eu senti Deus me fazendo uma promessa.
e dizendo assim: volte seus olhos para onde nunca deveria ter saído. E Deus foi me tratando, foi me posicionando, e eu lembro que Deus usou uma outra irmã aqui da igreja, falando bem assim: Maria teve um caráter aprovado. O que é que falta no seu caráter para você gerar? Deus só fala coisa leve, né? Vocês já perceberam? Coisa leve. Eu falei, aí ela falou assim: faça uma carta para Deus. Lá vou eu chorando, me humilhando para o Senhor. Oh Deus, me perdoa, porque por muito tempo eu reneguei aquilo que o Senhor queria para mim. Porque por muito tempo eu quis coisas da terra e não do céu. Porque por muito tempo eu quis permanecer na minha vontade e não na sua. Porque por muito tempo eu quis focar naquilo que era confortável para mim. E eu não estava preocupada, Senhor, com o que o Senhor queria fazer através da minha vida. Porque todo fruto tem uma semente. Isso fala sobre continuidade, isso fala sobre gerações, isso fala sobre o propósito de Deus alcançando outras vidas. E eu não parei para pensar nisso. Eu só parei para pensar no meu conforto. E quando eu entreguei verdadeiramente a Deus, que eu disse assim: ó Senhor, eu já entendi que meu coração estava no lugar errado. Eu já entendi que eu estava focando em coisas terrenas e não naquilo que o Senhor tem. Eu senti paz no meu coração. E vou dizer uma coisa para vocês: Deus, quando Ele quer te apertar, meu amigo, se prepare, porque Ele sabe fazer, viu? Porque aí começou as irmãs da igreja tudo engravidando. E todo mundo da igreja: e tu? E tu, Tati? E tu vai? E eu: Deus, todo dia alguém pergunta: Senhor, eu estou sendo Senhor Jesus esmagada. Deus queria provar o meu coração. Será que ela quer mesmo? Ou ela está indo na onda para ver? Que eu quero saber se o coração dela realmente está nisso. Se o coração dela está realmente no querer fazer a minha vontade. E a palavra diz que a gente precisa permanecer no amor. E eu precisei permanecer nesse amor. Eu precisei me entregar a esse amor, para que meu coração ele fosse tomado de paz, para que eu pudesse dizer assim: Senhor, amém, que seja feita a tua vontade, que não seja de fato no meu tempo, mas que seja no seu tempo, Senhor. Eu queria chamar meu marido rapidinho aqui. Ele vai amar, porque ele ama aparecer. Venha, vaso. E aí eu queria fechar dizendo algo para vocês, que frutificar é a expressão da sua permanência em Deus. E para a honra e glória do Senhor, o nosso fruto Meu marido é um homem de fé, gente. Porque meu marido, desde dezembro, ele tá dizendo: tu tá grávida. E eu: que nada, não tô grávida o quê? Tu tá grávida? Eu não tô não. Ó que mulher de pouca fé, gente, em nome de Jesus. E aí, quando eu fiz o teste, que eu fiz um vídeo que eu nunca vou postar. Que eu vi aquilo ali e eu ouvi Deus dizendo assim: eu sou um Deus que cumpre a palavra e a promessa. E eu queria dizer para vocês: permaneçam. Eu sei que tem dia que é muito difícil, eu sei que parece que acontece na vida de todo mundo, parece que acontece na vida de todo mundo, menos na sua.
Mas eu quero dizer para vocês, permaneçam. Permaneçam no amor de Deus, na obediência de Deus. Permaneçam firmes em Cristo. Não porque Ele vai fazer, mas porque esse é o melhor lugar para se estar. Porque esse é o melhor lugar que nós podemos esperar. É na boa e perfeita vontade de Deus. Que às vezes não é, para a gente não parece boa, nem perfeita, nem agradável, mas para Ele é. E eu vou dizer, gente, o milagre que eu estou carregando aqui é a prova de um amor que primeiro me quebrou. Primeiro precisou quebrar todas as minhas convicções e tudo aquilo que eu achava que era bom. Tudo aquilo que eu achava, toda a luz que eu tinha de convicções, o Senhor precisou quebrar em mim. Então, eu queria dizer para vocês, não desistam. Eu não sei pelo que você tem orado. Talvez para gerar, talvez por um emprego, talvez pela sua faculdade, talvez pela conversão de algum familiar, do seu marido, não sei, por uma causa, não sei. Pelo varão da sua vida, pela varoa, não desista. Que vocês hoje recebam encorajamento e um fortalecimento do Espírito Santo, para que vocês saibam que Ele é um Deus que promete e cumpre. Talvez não seja no tempo que você acha que deveria ser, mas o tempo dele é perfeito e o teu testemunho alcançará outras vidas. Eu sei que hoje tem mulheres aqui que está ouvindo isso e dizendo assim, Senhor, que eu seja a próxima. Senhor, que como o Senhor ouviu a oração dela, ouve a minha também. E eu vou lhe dizer, Ele vai responder a sua oração. O Senhor vai cumprir a promessa, porque Ele é um Deus que cumpre promessas e honra a palavra dEle.